E a mensagem de hoje, ela está voltada para esse momento aqui, que daqui a pouco a gente vai ter, de ceiarmos. E a ceia do Cordeiro, ela é uma representação que Deus dá ali no momento em que o povo vai sair do Egito, lá no Antigo Testamento. E depois da ceia do Cordeiro, né, nós somos uma igreja neotestamentária. O que é isso? Uma igreja do Novo Testamento. Então nós teremos a ceia do Senhor também. Tá bom? A ceia do Cordeiro é um momento em que o povo estava sendo liberto do Egito e Deus dá uma direção. A gente vai ler aqui Êxodo 12, mas a gente tem que se lembrar, e sempre que eu falo sobre ceia do Cordeiro, eu falo que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vai entrar e debruçar nesses textos aqui da Bíblia hoje, mas antes eu queria fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer, muito obrigado por esse domingo, obrigado porque as tuas palavras, elas são verdade e elas se cumprem no nosso meio. O Senhor disse que ao terceiro dia, ressurreição aconteceria, e nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo. Obrigado porque as tuas palavras, elas são verdadeiras. O Senhor é um Deus que cumpre com cada uma das tuas promessas, e que seja assim sobre a vida de cada um aqui também. Eu oro para que as promessas de Deus sejam cumpridas nas nossas vidas, tanto como igreja Caminho Santo, como nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Bom, quem está com a Bíblia aí na mão? Ou no celular? Tá bom, tá perdoado o celular, tá bom? Mas eu vou dar uma dica para você. Quem está com uma Bíblia de papel aí? Bíblia de papel. Tá, então eu vou pegar emprestada essa Bíblia de papel, porque a minha Bíblia de papel ficou ali na outra sala, dentro da minha mala. Obrigado pela sua gentileza. Ainda bem que o seu marido também veio com a Bíblia dele aí do lado. Abre aí em Êxodo 12. Êxodo 12, a gente vai ler aqui, ó. Eu fiz uma anotação aqui na minha pregação, que era Êxodo 12, abrir e ler. E a minha Bíblia ficou na sala do lado. Antes da gente ler essa passagem, presta atenção. Deus, para o povo de Israel, ele designa várias festas. Você já leu isso na Bíblia? Vários momentos, tem muita festa. Deixa eu falar, nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de festa. Né? Tem a festa de Pentecostes. Na verdade tem várias festas. Eu coloquei 3 que são as principais. Depois, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, a gente podia montar uma pregação sobre as festas, né? Mas você pode estudar também, você pode ir atrás. Mas assim, só para você entender, a festa de Pentecostes é uma das festas também que são das festas principais. Pentecostes, Tabernáculos ou Festa das Cabanas e Páscoa. São as 3 principais festas. Quando a gente olha para as festas, a gente vê que Deus ele tinha um propósito para cada uma delas. Então, por exemplo, daqui 50 dias após a Páscoa, vai ser a celebração de Pentecostes, né? E o que te lembra? Muito obrigado. O que te lembra Pentecostes? Atos 2. Em obediência à palavra de Jesus, eles estavam reunidos na cidade até serem revestidos de poder do alto. E o que acontece ali no momento de Pentecostes? Vem o Espírito Santo e ele pousa, ele vem e ele faz ali todo aquele rebuliço, aquela passagem que a gente conhece como Pentecostes, né? E tem uma senhora que às vezes a gente vai orar com ela, que ela fala muito isso para nós como Caminho Santo. Ela fala, Caminho Santo é Pentecostes, né? Ela sempre fala isso pra gente. A gente vai orar com ela, ela fala, Caminho Santo é Pentecostes. E ela fala assim, Pentecostes, Pentecostes, Pentecostes. E é uma igreja assim que vai se mover nos dons. A gente já falou disso aqui na última série. Mas também é uma igreja que vai celebrar aquilo que o Senhor
está fazendo no nosso meio. Então, quando eu vejo festas, eu falo, Deus, nós vamos celebrar. Assim como a gente celebrou a câmera semana passada, assim como a gente celebrou o testemunho do Juan semana passada, né? Não foi através do YouTube, que eu vendi o apartamento, mas... Quem estava aqui no dia que eu falei aqui no YouTube? Não? Essa hora que você dava uma risada, sabe? Tipo, hahaha. Eu tentei vender pelo YouTube, mas não deu certo, apareceu um comprador no dia do jejum, né? Você falou isso aqui, né? Que legal. A gente celebra o que Deus está fazendo. Hoje é o dia das camisetas dos voluntários. Olha lá, ó. Chegaram as camisetas. Essa camiseta é o milagre da Páscoa. É milagre, milagre, milagre. A pessoa quase não entregou a tempo. Ele fez em tempo recorde, 3 dias, né? Em 3 dias ele produziu, estampou. Na verdade a gente comprou a camiseta pronta, né? Aí ele estampou e fez acontecer e chegou aqui. Então a gente vai celebrar o que a gente precisa celebrar. Então Pentecostes é uma das festas de celebração e que a gente venha também fluir nesse lugar de dons do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. É importante também a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, e era uma festa que era em memória aos 40 anos daquilo que o povo peregrinou no deserto. Tá? Estou resumindo aqui, porque de novo, isso aqui poderia ser uma pregação sobre as festas. E também, e por que é a festa das cabanas? Porque é exatamente isso, eles ficaram 40 anos indo, né, nas cabanas para vários lugares, e eles se moviam até chegar na terra prometida. E a festa da Páscoa, que é a celebração da libertação daquela opressão e da escravidão do Egito. Então hoje nós estamos aqui para celebrarmos a festa da Páscoa. E a Páscoa, ela começa lá no Antigo Testamento. Tá bom? Uma coisa importante. Páscoa, quem estava na RD vai lembrar. Páscoa não é chocolate e coelhinho. É bom o chocolate, tá bom? Agora que a gente acabou o jejum, né? Entra no chocolate, fica à vontade, faz o que você tiver que fazer, mas é importante a gente entender que Páscoa, em inglês, se você for ver o significado, né, da palavra é Passover, tá bom? Fala comigo, Passover. Olha aí, você veio para a igreja e está aprendendo a falar inglês. Deus está te levando para um próximo nível aí, ó. Então, Passover significa passar por cima, mas passar por cima do quê? A gente vai ler aqui o texto, você vai entender. Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Inclusive Páscoa começa a pautar um novo calendário para o povo. Olha que interessante, né? É realmente quando Deus faz coisas novas nas nossas vidas, quando Ele te tira de um lugar de escravidão. Deixa eu te falar uma coisa, quando Ele te tira desse lugar, Ele está começando a construir uma nova história. Ele começa a pautar aqui um novo ano a partir da Páscoa. E eu queria dizer para você que Deus não veio para remendar a tua vida antiga, Ele veio para te dar uma vida nova. Amém? Vamos lá então. Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Muito interessante que a gente vai ler aqui agora Êxodo 12, você vai começar a ver o Antigo Testamento apontando para a cruz. E é isso que é lindo, a gente vê essa relação de Êxodo 12 com Jesus, né, o cordeiro, a nossa Páscoa. E aí continua aí então. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento,
e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras também. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o estrangeiro como o natural da terra, não comam nada, não tenha fermento, não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. E aí continua o capítulo, e aí vem então o momento que eles realmente comem ali a primeira Páscoa. Logo depois vem a morte dos primogênitos, e aí então o povo sai do Egito. E é muito interessante a gente ver, né, assim, a história disso tudo. Aqui a gente tem o cordeiro, a gente tem a rúcula, que representa as ervas amargas, a gente tem aqui o pão sem fermento, né? Alguém já comeu pão sem fermento? Quem já comeu a ceia do cordeiro sabe do que é. É um pão sem fermento, né? Como diria minha esposa, é um cream, como é que é? Cream cracker. Só que você não vai passar manteiga hoje, e nem geleia. E a gente vai então entrar nesses elementos aqui. Presta atenção, o povo de Israel, quando eles estão saindo do Egito, eles ficaram 430 anos debaixo de uma opressão. Eles eram escravos no Egito. Para eles saírem de lá, foram quantas pragas? 10. Mas até a hora que a gente leu esse texto aqui, apenas 9 pragas já tinham acontecido. A última praga era exatamente essa, relacionada à Páscoa, que era a morte do primogênito, né, dos primogênitos. Então, Deus, ele dá uma direção muito clara. Ele fala assim: olha, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão pegar o cordeiro no 10º dia, no 14º vocês vão matar. Para pensar, por que será que ele pediu para ficar 4 dias com o cordeiro? Eu não sei se você tem, sei lá, teu cachorro em casa. Alguém tem um cachorro em casa? Tá. Você tem um carinho pelo cachorro? Você tem um carinho pelo cachorro, não tem? Né? Seu cachorro, ele é parte da família, não é verdade? É mais ou menos assim. Eu creio que quando Deus fala para ficar 4 dias com o cordeiro, eles queriam que tivesse talvez uma afinidade da família com aquele cordeiro. Assim, eu estou fazendo uma ilustração e eu quero que você me entenda muito bem o que eu quero dizer com isso. Não quero comparar jamais Jesus com um cachorro, não é isso. Mas o que eu quero dizer quando você convive com aquele animal, você começa a ter um carinho por aquele animal, você começa a ter um cuidado com aquele animal, e por 4 dias eles estavam ali junto com aquele animal, porque eu creio que o processo de entrega, o processo de matar aquele animal ia ser algo no sentido pesaroso de existe um vínculo entre eu
e esse animal. Agora, deixa eu te falar, quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que a gente venha viver esse princípio de intimidade com ele, até hoje, e até o dia que ele voltar, o dia que a gente morrer. Sabe, que a gente tem esse lugar de afinidade com Cristo, muito mais do que o teu cachorro. Eu sei que você cuida do teu cachorro, você leva ele para o veterinário, você dá banho, você compra ração, você faz um monte de coisa por ele. Que o teu relacionamento com Jesus seja infinitamente superior a esse relacionamento que você tem aí com o teu cachorro. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teu cachorro e tudo mais. Mas você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Que a gente venha ter essa afinidade com Cristo, porque quando a gente vê o sacrifício de Cristo, a gente vai se conectar de uma maneira mais profunda ainda. E aí é interessante que quando a gente começa a ver a forma como tudo acontece, o sangue daquele animal, ele era usado para colocar no umbral da porta. Quando Deus passa para aniquilar, então, os primogênitos ali do Egito, ele via o sangue do cordeiro no umbral. O fato dele ver o sangue no cordeiro no umbral fazia com que ele passasse por cima e todos os primogênitos de Israel foram guardados. Não houve morte no meio do povo de Israel. Houve morte no meio do povo do Egito. E nesse lugar de Páscoa, nesse domingo, sabe, que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, venha cobrir as nossas vidas. Sabe, que nós sejamos como esse umbral das portas. Sabe, realmente cobertos com o sangue do Cordeiro. Quando Deus pede para que um cordeiro seja sacrificado, Ele já está fazendo esse paralelo, essa ligação com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desde o pecado original, isso aqui é uma anotação que eu fiz, que eu queria entrar aqui. Desde o pecado original, quando Adão e Eva eles pecam, eles se cobriram com folhas. Mas Deus remove aquelas folhas e cobre eles com uma pele de animal. Né? Não fala exatamente que animal que era, mas já apontando para aquilo que é a tua transgressão, vai precisar de um processo onde o sangue vai ser derramado, o sangue de um animal, e depois daquilo você vê que existe esse sacrifício de animal acontecendo ao longo de todo o Antigo Testamento, até que Jesus venha para realmente derramar o último sangue necessário pelas nossas transgressões. Sabe? Já aponta esse derramamento de sangue inocente para cobrir as nossas transgressões. Foi o que Jesus fez naquela cruz. Ele derramou o sangue dele, que era um sangue inocente. E quem nos cobre hoje e que nos salva é o sangue poderoso de Jesus. Sabe, Êxodo 12:5 fala que o cordeiro pascal tinha que ser sem defeito nenhum, apontando para Jesus. Quando a gente vê essa questão de um cordeiro, né? Chamar a família, faz a conta, vê aí a quantidade de pessoas, chama o teu vizinho. Era algo que era para ser vivido em comunidade, não era algo para ser vivido em individualidade. Por isso que no final a gente vai comer todo mundo junto, inclusive as crianças virão com a ceia deles, tem um kitzinho de ceia do cordeiro lá das crianças também, e eles virão para ceiar conosco. É importante você entender que a ceia do cordeiro, ela pode ser comida por todos nós que estamos aqui, tá bom? Aqueles que já aceitaram Jesus e aqueles que já tomaram essa decisão por Cristo, vão ceiar junto com a gente a ceia do Senhor, que está dentro da caixinha também, tá bom? Na hora eu vou dar as direções. As crianças, elas vão vir com a ceia do Cordeiro, e aquelas que já foram batizadas nas águas também virão com a ceia do Senhor, e aí a gente vai ter esse momento junto. Assim como foi nesse momento aqui de Êxodo 12, todos estavam juntos naquele momento, né? A gente vai fazer isso juntos aqui também. Uma coisa interessante é que eles deveriam fazer na virada do dia, né? No crepúsculo, aqui na minha tradução está crepúsculo, o que simboliza que aquilo que Deus está fazendo de novo, para esse novo dia, porque a viração do dia começava ali naquele momento. O novo dia se iniciava exatamente na virada do dia, né? Na noite para o dia. Então,
Deus está falando assim, olha, 430 anos estão ficando para trás. Você não vai fazer isso meio-dia, você não vai fazer isso 3 horas da tarde, você vai fazer lá no finalzinho do dia, na hora que estiver realmente virando o dia, porque eu estou virando uma página na tua história. Eu não sei qual é a simbologia que isso vai servir para você, mas eu creio que Deus está virando uma página na tua vida. Sabe, coisas específicas que Deus tem para fazer, Ele vai começar a fazer, porque agora a gente está deixando para trás, talvez, esses 430 anos de escravidão, de julgo, sabe, esses 430 anos de acusação, esses 430 talvez seja simbólico para você, sejam palavras que foram liberadas, sabe, sejam questões que aconteceram, eu não sei o que significa para você, mas para mim, eu olho para essa ceia com uma convicção no coração de que algo está ficando para trás, Deus tem algo novo daqui para frente. No dia seguinte, eles tinham que sair rapidamente. A gente leu, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus tem algo novo para fazer, seja rápido em obedecer. Sabe, não fica naquela protelando, mas será que sim, será que não, faço, não faço, vou, não vou. Quando Deus coloca algo diante de você, seja rápido em obedecer. Eu queria entrar nos elementos aqui, ó. Pão sem fermento. Deixa eu falar uma coisa. 1 Coríntios 5, versículo 7. Abre aí comigo. Primeira Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, nossa Páscoa, ou algumas traduções falam aí, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Sabe, quando a gente estiver comendo hoje, desse pedaço de pão, que é um pão sem fermento, que você venha, sabe, meditar, e é um processo hoje de meditação naquilo que Deus mostra aqui em Êxodo 12, naquilo que é Jesus Cristo como a nossa Páscoa, mas medita sobre isso, sabe, o fermento do mal e da maldade, porque eu não sei se é algo que Deus está querendo tirar da tua vida, ou se fizeram algum mal ou maldade com você. Já teve algum momento que você sentiu pessoas que foram maldosas com você? Já aconteceu isso com você? Tá. A gente precisa, talvez, para alguns nessa noite, deixar isso para trás e virar a página. Não estou falando que é fácil, estou falando que Jesus segura na tua mão e te ajuda a fazer isso. E talvez é alguma coisa dentro do teu coração também, né? Você está orando e falando, Deus, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então é nesse lugar de, em você, ou fizeram com você, que no momento que você estiver comendo esse pão sem fermento, que você venha então ser eliminado do mal e da maldade na tua vida, e que você venha se cobrir, né, com esse pão da sinceridade e da verdade. Que esse seja um estilo de vida para nós, porque aqui fala um pouco sobre como tem que ser a nossa identidade em Cristo. E quando eu penso nesse processo de identidade em Cristo, eu penso muito no que o povo viveu por 430 anos. Então eles chegaram com uma cultura no momento de escravidão. 430 anos passaram diversas gerações, muitas coisas foram se perdendo ao longo dos 430 anos. Esse processo de escravidão no Egito tirou do povo de Israel, ou melhor, colocou no povo de Israel uma mentalidade desalinhada dos padrões de Deus. Durante os 430 anos, eles foram se diluindo na cultura e perdendo os valores e os princípios que Deus tinha colocado para eles. Eles foram perdendo essa cultura e eles esqueceram ali alguns que eles eram um povo escolhido. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode se esquecer que você é feito filho,
filha amado, você é essa nação santa, geração eleita, você é um povo escolhido de Deus, você precisa saber disso. Você foi comprado por alto preço. Que a gente não venha viver as nossas dificuldades da vida, os nossos 430 anos, e esquecermos que somos povo escolhido. Eles levaram 40 anos no deserto para que uma mentalidade pudesse ser renovada. Aquilo que foi diluído em 430, Deus restaurou em 40. E eu fico pensando, caramba, demorou 40. Pô, é muito tempo, 40 anos é tempo pra caramba. Mas o que foi destruído em 430, Deus restaurou em 40. Ou seja, foi construindo uma nova mentalidade para que eles pudessem chegar verdadeiramente na terra prometida, não só fisicamente, mas com a mentalidade correta para acessar aquele lugar de terra prometida. Então tem coisas na tua vida que você está olhando e falando assim, caramba, eu já estou aqui no meu 10º ano, no meu 20º ano, já estou no meu 30 anos, eu já estou caminhando, e eu não estou chegando naquele lugar de terra prometida. Talvez é Deus trazendo alinhamento para a tua mentalidade, para quando você chegar, você saber o que você tem que fazer naquele lugar que você chegar. Sabe, Deus não vai te dar as coisas que você espera, sem antes Ele te preparar para você assumir aquele lugar e aquela posição da maneira correta. Eu creio que esses 40 anos foi um tempo de reset na mentalidade. Sabe quando você aperta o botão reset das coisas, para tipo assim, vou resetar. Deus estava começando a fazer isso no povo, porque tinha uma nova história para continuar dali para frente. Sabe, muitas vezes Deus precisa trabalhar em nós, num processo de desconstrução, para depois começar a fazer algo novo. É o que o povo de Israel estava vivendo aqui. 40 anos de desconstrução, para entrar no novo. Às vezes, é assim que Ele vai trabalhar com a gente. E no processo de Deus desconstruir, tem 3 coisas que você estiver anotando aí, eu quero que você anote. Se você não estiver anotando, anota também. Aqui você vai anotar. Primeira coisa no processo de Deus desconstruir algumas coisas para começar a reconstruir outras, você precisa de humildade para aprender a desaprender. Você precisa de humildade para aprender a desaprender. O que a gente precisa desaprender? Precisamos desaprender o que está desalinhado com os padrões celestiais, o que está errado. Independente do teu tempo de caminhada com o Senhor, nós precisamos de humildade para acessar esse lugar de que eu preciso aprender a desaprender o que está errado dos padrões celestiais. Depois que você aprende a desaprender, você vai aprender a reaprender. E esse é um processo também um pouco difícil, porque você desconstrói muito do que você construiu como padrão. Você vai desconstruir à luz da palavra, e aí de repente que você desconstruiu, você agora precisa reconstruir, aquilo que estava construído em desacordo, desalinhado com os padrões da palavra, você vai destruir para reconstruir agora alinhado com os padrões da palavra. Então isso vai exigir de você resiliência e perseverança. Porque você vai desconstruir um muro que você construiu, e aí agora é tijolinho por tijolinho, dia após dia, semana após semana, e vai levar um tempo até que esse muro seja reconstruído da maneira correta. Essa semana a gente estava montando um armário lá em casa. Na verdade estava montando um armário e estava montando também um criado mudo, sabe? Do lado da cama assim. E aí a minha esposa ela teve uma brilhante ideia, ela comprou um criado mudo para eu montar. Muito obrigado, amor, pelo desafio. E ela chegou com uma caixa desse tamanho, dessa grossura, e eu olhei e falei, tá bom, que criado mudo é esse, né? Tipo, pequeno. E aí, de repente, você vai desmontando, e aí você pega um monte de peça, um monte de parafuso, e aí você fala, meu Deus, por onde eu começo? E estava eu e a Nicole, a minha cunhada, abraçamos o desafio de montar o criado mudo. E a gente começou a montar, e aí ele começou a ficar num formato legal. Assim, ficou parecendo um criado mudo. Até que ficou parecendo um criado mudo. E aí quando a gente viu que a gente já estava ali quase para colocar as gavetas, algo que eu nunca imaginei que eu saberia fazer, que era parafusar a corrediça de uma gaveta.
e consegui fazer a gaveta ficar alinhada, tipo, ficou alinhado. Ficou 90% de um criado mudo. Mas aí quando a gente estava ali, quase colocando ali os negocinhos da gaveta, ela olhou, aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Aí eu olhei, eu também vi que tinha alguma coisa errada. E a gente teve que desconstruir o que a gente tinha construído, porque a gente tinha construído errado. A base que a gente tinha colocado, né? É muito interessante a forma como eles fazem isso. Toda a parte de trás, ela não tem acabamento. Alguém já montou esses criados mudos? Sabe o que eu estou falando? Caramba, gente, quanta gente. Caramba, geralmente eu vou pagar alguém para fazer isso para mim. Pronto, a próxima vez eu vou te mandar uma mensagem, você vai lá em casa e eu te dou uma oferta para você construir. Cara, porque eu olhei para aquele negócio e falei, não é possível, cara, é mais fácil pagar, na hora que você compra esse negócio, não tem lá o paga a montagem? Amor, paga a montagem da próxima vez, fica a dica. E aí a gente viu que era o quê? A parte de trás, ela não tem acabamento. Fica a dica para você. Então, quando você vê a peça que ela não tem acabamento, toda essa parte sem acabamento, ela é para trás. Por quê? Porque vai esconder, vai ficar virado para a parede, ninguém vai ver. E a gente colocou, então, a base, logo a base, não foi nem o tampo. Se fosse o tampo, era só tirar o tampo. Não, a gente teve que tirar todas as coisas para tirar a base lá de baixo também. Tinha várias outras coisas. E aí a gente teve que virar essa base, porque ela estava desalinhada. Tem coisas na nossa vida que a gente aprendeu na base errada. De repente Deus vai começar a trazer então o quê? Um processo para você falar assim, ei, pega a parafusadeira, e glória a Deus, porque eu tenho o Esdras com as parafusadeiras dele, que não precisa ficar na chave, então você só aperta o botão, opa, fiz errado, você aperta o botãozinho assim, ó, o negócio puxa, cara, é incrível, é muito legal, cara, você pega a parafusadeira e você, putz, fiz errado, você aperta o botãozinho, ela, e a Nicole gosta também, a gente fica brincando com isso lá em casa, enfim. Deus está te dando uma parafusadeira espiritual para te ajudar a desconstruir o que está na base errada. Sabe? Então, a gente precisa aprender a desaprender, vai requerer humildade. Aprender a reaprender, porque eu tive que pegar aquilo lá e falar, tá bom, agora eu vou virar a base e eu vou ter que reconstruir da maneira correta. Né? E aí vem a terceira parte, que é aprender a aprender sempre. Então a minha esposa comprou um criado mudo e depois chegou um armário. Aprenda a aprender sempre. Eu não sei qual vai ser a próxima. Você vai chegar lá em casa e eu vou estar montando um carro. Então esse processo de aprender a desaprender vai requerer o quê? Humildade. Aprender a reaprender, resiliência, porque você vai ter que olhar para aquilo e falar, vamos lá, a gente vai conseguir. E o aprender a aprender sempre vai requerer de você intimidade. E aí, quando a gente olha para o próximo elemento do pão, que é o pão sem fermento, Deus está trabalhando coisas em nós. Eu queria deixar aqui 5 fermentos para você anotar e depois estudar se você quiser. O primeiro fermento é o fermento dos fariseus. Alguém já ouviu falar disso? Fermento dos fariseus? Tá. Se você nunca ouviu, eu te aconselho a ler a Bíblia. Ela vai falar para você sobre os 5 fermentos que eu vou falar aqui. O fermento dos fariseus tem a ver com falsidade, tem a ver com superficialidade, né? A forma como os fariseus lidavam com as questões espirituais, né? Enfim, o fermento dos saduceus. Alguém já ouviu falar disso? Aí, agora eu estou vendo quem está lendo a Bíblia. É o fermento da incredulidade, da dúvida. O fermento de Herodes é o espírito político, a vontade de agradar a homens. Eu não sei se Deus está removendo alguma coisa dentro de você hoje, mas deixa Ele trabalhar onde Ele precisa trabalhar. Fermento dos coríntios está relacionado com a carnalidade, com o pecado. E o fermento de Gálatas, que está relacionado com a avareza, os pensamentos volúveis. O que é um pensamento volúvel? Né? Os Gálatas começam bem, mas daqui a pouco eles se distraem, eles começam a se perder, e aí Paulo vem para dar uma marretada neles ali e tudo mais. Então, que a gente não venha cair nesse lugar de avareza, que a gente venha estar focado. Os 5 fermentos são fermento dos fariseus, fermento dos saduceus,
fermento de Herodes, fermento dos coríntios e fermento de Gálatas. Fermento dos fariseus, falsidade e superficialidade. Fermento dos saduceus, incredulidade e dúvida. Fermento de Herodes, o espírito político, a vontade de agradar a homens. Fermento dos coríntios, a carnalidade. Muitas questões sexuais sendo lidadas ali também. E fermento de Gálatas, que tem a ver com a avareza e os pensamentos volúveis. Enquanto você comer do pão sem fermento hoje, que você permita com que Deus venha desconstruir o que Ele precisa desconstruir, que Ele venha te ensinar a reconstruir o que precisa ser reconstruído em algumas dessas áreas talvez da tua vida, e que você venha viver, talvez Deus já trabalhou tantas coisas, que você venha a aprender sempre, manter o teu coração no lugar certo, que esse momento de comer o pão seja um momento de reflexão. E eu não sei se você tem o hábito de comer rúcula, mas a gente tem rúculas que foram lavadas, fica tranquilo. Compramos a rúcula lavada, fizemos aqui. Inclusive eu queria muito agradecer aqui a cada um que se engajou hoje aqui. Muito obrigado, você que de alguma forma chegou aqui mais cedo, 2:30 da tarde, ajudou a gente a montar e finalizar toda a ceia. Então, queria honrar a vida de vocês. Muito obrigado de coração. Vamos dar uma salva de palmas. Calma. Quem chegou mais cedo aqui? Levanta a mão. Bem alto. Boa. Toda essa galera ajudou no preparo da ceia. Então vamos dar uma salva de palmas para essa galera aí. E a gente vai então comer da rúcula, né? A rúcula significa, ou seja, ali na Bíblia a gente leu ervas amargas. Podia ser um agrião, podia ser uma rúcula, né? Podia ser uma... Como é que chama? Almeirão, né? Almeirão é aquela que parece alface, mas não é alface, não é? Cara, aquilo lá é a maior enganação da vida. Você tem certeza que é uma alface, aí você come e você fala, é amargo. Tem alguma coisa errada. É uma alface sem identidade, né? Enfim. Mas a gente pegou a rúcula hoje, e o que a rúcula significa? Vamos lá. Jesus disse lá em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a gente olha para a ceia do Cordeiro e a gente vê o apontamento para Jesus, mais uma vez a gente faz essa relação. E em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. As ervas amargas significam as dificuldades da nossa vida. Significam os processos que a gente vive em várias áreas da nossa vida. Às vezes é na saúde, pode ser. Às vezes são nos relacionamentos. Às vezes é ministerial, às vezes é profissional, às vezes é familiar. Eu não sei quais são as dificuldades, mas Jesus fala assim, ei, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente precisa aprender a extrair os benefícios das ervas amargas, né? Meu pai falava para mim que rúcula faz bem para o coração, não sei se é verdade, eu cresci ouvindo isso, e eu sempre comi rúcula, estava lá, sempre a rúcula. Eu gosto de salada, mas quando eu penso nisso, eu fico pensando sobre Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as rúculas da tua vida. Tem gente que nunca comeu rúcula na vida, tá vendo? Caminho Santo mudando até hábitos alimentares. Ou seja, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a nossa responsabilidade não é reclamar da dificuldade, mas sim aprender com a dificuldade, porque as dificuldades elas podem ser trampolins para te impulsionar para uma nova vida com Deus. Não estou falando que é fácil, só estou falando que Jesus fala assim, ei, vocês vão ter aflições, mas segura em mim, segura na minha mão, vem comigo, vai dar certo, eu estou com vocês. Aprender a lidar com as dificuldades e extrair os benefícios das dificuldades vai fazer em nós um processo interno profundo. Quem aqui tem a tendência de, quando bate uma dificuldade, começar a reclamar?
que a gente venha mudar essa ótica. Talvez é isso que Deus está trabalhando em você hoje, né? A gente precisa confiar em Deus, não em pessoas ou em coisas, mas no Senhor, porque Ele é a nossa Páscoa. A sua felicidade não tem que estar baseada no que você possui aqui na terra, mas sim na tua posse celestial, assim como foi a mensagem da semana passada, tetelestai. Sabe? Está consumado desde sexta-feira. Hoje Ele ressuscitou e as verdades de Jesus para a tua vida estão aqui nesse lugar, nessas páginas, e elas serão verdades para você. Quanto mais você aprender a viver a tua vida aqui na terra, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, não é um casamento, não é a noiva de Cristo, por que a gente só fala isso quando a gente está no altar? Que a nossa vida venha falar isso constantemente. Sabe, eu celebro vários casamentos, eu adoro celebrar casamento, sim, é uma coisa muito legal, acho que é um momento muito especial para os noivos, e para mim é um prazer poder estar ali, naquele momento de celebração, de casamento, é tão legal, pô, é muito legal, você vê uma família começando, e aquele momento tão legal e tudo mais, né, e aí, eu fico pensando muito nisso, porque eu estou lá e falo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Aí a pessoa fala sim. E aí está um falando para o outro, que bonitinho, é legal, é bonito. Claro que é. Eu fico vendo as pessoas no casamento, aí sempre tem um ali que está chorando, né? Tem uma pessoa ali que já está pensando, o dia que for eu, né? Dá para ver os solteiros assim, na lata, você bate o olho, cara, desculpa, mas daqui você vê tudo, entendeu? E aí eu tô vendo, falo, entendi. Tem hora que às vezes o casamento eu brinco, quem tá solteiro aqui e tal, aí levanta a mão. Aí eu falo, mano, se você tá solteiro, vacilou, porque eu acabei de te dar a oportunidade de conhecer alguém do teu lado. E aí as pessoas dão risada, fica naquela brincadeira, tal, não sei o que, mas é uma verdade muito, muito verdadeira. A gente fala para as pessoas, mas esquece de viver na alegria e na tristeza junto com o Senhor. No nosso casamento como noiva de Cristo com o Senhor, Ele vai vir nos buscar, sabe, vai ter as bodas do Cordeiro, sabe, é tão bonita essa ilustração, e a gente não pode esquecer que com Ele também é na saúde e na doença, com Ele também é na riqueza e na pobreza, com Ele também é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, com Ele também é em tudo aquilo que a gente fala um para o outro, que seja também a nossa fala diante de Deus, amém? Outro ponto importante, o fogo, você leu aí comigo, não era para ser cozido na água, mas o cordeiro deveria ser passado pelo fogo. Mais um apontamento para Jesus. Quando a gente vê lá em Mateus 3, 11 e 12, João Batista está falando assim, abre lá comigo, Mateus 3, 11 e 12. Meu relógio está certo? São 15 para 7? Tá bom? Não, só para saber. Tetelestai. Abre um parênteses aqui, rapidinho. Eu preciso confessar algo para a igreja, diante de todos. Semana passada, na hora que a pastora Pâmela terminou aqui o culto, não sei se você percebeu, mas ela terminou 5 para 7. Quem percebeu isso? Tá. Ela terminou de falar 5 para 7. E ela me entregou o microfone. Ela chegou ali e falou assim, você encerra. Entregou para mim. Eu falei, tá bom, eu encerro, claro, amém. Você que manda. Aí, eu olhei para o relógio. Eu falei, são 5 para 7, cara. Ela conseguiu pegar mais tarde, porque teve Projeto Gênesis, teve testemunho, 2 testemunhos. Ela pregou o que tinha que pregar. Quem foi impactado pela palavra semana passada? Tipo, a galera foi impactada, entregou o que tinha que entregar em 35 minutos e soltou, tipo, drop the mic. Ela soltou o microfone na mão e falou assim, vai lá, é possível. Eu fui lá para os meninos da mídia e falei, mano, hoje ela esfregou na minha cara. Esse foi o papo da semana lá em casa. Aí eu entrei lá no YouTube essa semana para ver os vídeos, né? E ver também a qualidade da nossa nova câmera.
E aí na hora que eu entro, os meus vídeos estão lá, 1h10, 1h20, 1h06, e o dela 35 minutos. Glória a Deus, eu vou aprender com a sua habilidade de comunicação, Pamela. Mateus 3, fecha parênteses, já desabafei. Mateus 3, 11 e 12. Eu batizo vocês com água, isso aqui é João Batista falando. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E é interessante a gente ver então, esse fogo que Deus determina lá no Antigo Testamento, não era para cozinhar na água, era para passar pelo fogo, porque, de novo, um apontamento para Jesus, mas também um ponto importante aqui, o fogo traz purificação. O ouro, quando passa pelo fogo, ele se torna refinado. A água, ela é utilizada, por exemplo, e eu quero só fazer uma ilustração assim para você entender, a água ela é utilizada para limpar uma superfície, por exemplo. Você pega um pano com água, você não pega um pano com fogo, concorda comigo? Beleza, você pega um pano com água, então é como se a água estivesse fazendo então o processo exterior, o fogo mexe no interior. O fogo faz uma transformação química e a gente precisa aprender a deixar o fogo do Senhor nos purificar. Né? Lá em Êxodo 12 a gente viu que eles tinham que queimar tudo, se sobrasse alguma coisinha, eu não sei qual é a área da tua vida que talvez tenha uma coisinha, o Senhor está falando para você essa noite, deixa eu queimar. Deixa com que o fogo venha gerar uma transformação em você, que vai gerar uma obra de santificação. Né? Nós precisamos ser santificados. O sangue, que é o outro elemento também, é muito importante a gente ver o sangue de Cristo. Né? Ali era o sangue do Cordeiro, e no Novo Testamento o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. É o sangue precioso que nos comprou. Foi dessa forma, através do sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz, que nós fomos resgatados. Nós somos filhos por meio do sacrifício. Presta atenção, você é filho de Deus, filha de Deus, por meio do sangue derramado, do sacrifício de Cristo, por causa do sangue dele naquela cruz e também da ressurreição que abre então esse caminho, né, completo de conexão. Quando ele morre, o véu é rasgado, mas quando ele então é ressurreto, a gente começa a ter então aquela certeza e a convicção de que Jesus vai cumprir com o que ele determinou sobre as nossas vidas, do que ele já falou sobre as nossas vidas. Se ele disse, ele fará. Você não é pouca coisa, você tem que saber disso. Tem gente que se coloca num lugar de inferioridade, você tem que se colocar num lugar de você foi pago por um alto preço. Não vai fazer teu nariz ficar empinado, mas vai lembrar quem é você verdadeiramente. Humildade é saber quem você verdadeiramente é. O sangue, lá no Novo Testamento, livra o povo, o primogênito da morte. Não é verdade? O sangue de Cristo derramado também trouxe depois o primogênito à vida, e é através da vida de Cristo que a gente então vai ter a vida eterna. No Antigo Testamento, o sangue foi derramado para livrar da morte. No Novo Testamento, o sangue foi derramado para nos dar acesso à vida e à vida eterna. Quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê Apocalipse 12. Essa daqui é o último versículo que eu vou pedir para você abrir. A gente já vai partir para ceia. Apocalipse 12. Apocalipse é tão lindo, né? Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Então ouvi uma forte voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite,
diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Mas olha aqui, ó, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A 10ª praga aconteceu, e o povo escolhido venceu por causa do sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse, nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro. Sabe, quando Jesus se entrega, a gente tem que lembrar que a morte não pôde conter. O Wesley começou o culto falando sobre ele está vivo, ele não está mais aqui. Por que você procura entre os mortos? Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é um Deus vivo que quer agir nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus poderoso que nos deixa memória de coisas poderosas que Ele já fez, para que a gente nunca venha se esquecer de tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir e Ele fará. Sabe, eu não sei para qual área da tua vida você precisa ceiar nessa noite, com uma mentalidade de renovação, de reestruturação. Talvez é aprender a desaprender, talvez é aprender a reaprender, ou talvez é aprender a aprender sempre. Sabe, eu não sei qual é o fermento que Deus está querendo eliminar da tua vida, eu não sei qual é o fogo que Ele quer trazer purificação, sabe, eu não sei qual é a convicção do sangue poderoso de Cristo que Ele quer trazer para você, mas que enquanto a gente ceia nessa noite, em família, a gente vai fazer isso em família. Se você estiver aqui com os teus parentes, você vai cear junto com os teus parentes. Se você estiver aqui junto com amigos, você vai cear junto com os amigos, assim como foi lá no Antigo Testamento. A gente tem 2 ceias aqui dentro, tá bom? A gente tem aqui, dentro dessa caixinha, a gente tem a ceia do Cordeiro e tem a ceia do Senhor, que é a ceia do Novo Testamento, aquela que todos os meses a gente toma, tá? Primeiro, a gente vai comer a ceia do Cordeiro. Eu vou dar aqui as coordenadas para vocês. Depois, aqueles que já então entregaram a sua vida para Jesus, cearão junto conosco a ceia do Senhor. Mas você vai aguardar esses momentos para a gente fazer todo mundo junto. Para a gente fazer... Pode esperar, depois a gente toca. Até para vocês cearem em família também. E a gente tem um playback aqui, playback não, como é que fala? Um fundinho musical, obrigado. Playback é meio estranho, né? Playback parece que eu vou cantar, e você já falou, não! Tudo menos isso! Eu vou comer rápido essa rúcula! Então, eu quero orar por esses elementos, e a gente vai fazer o mesmo fluxo aqui, tá bom? Da oferta, a gente vai fazer para ceia, tá? Aqui vão ter 2 pessoas para distribuir, tem o suco de uva aqui, tá bom? Super simples, gente, é super didática a coisa aqui, ó. Suco de uva, kitzinho aqui dentro, e a gente vai comer todo mundo junto. Deus, eu quero te agradecer por essa ceia, por esses elementos. Quero pedir que o Senhor venha abençoar e santificar, Senhor, esses elementos. Nós estamos fazendo esse momento em memória do Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa. Nós nos lembramos desse lugar de escravidão que o Senhor nos tira. O Senhor nos tira de um lugar de escravidão do pecado hoje. Do Antigo Testamento o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito, mas hoje o Senhor nos tira desse lugar de escravidão do pecado. Nos liberta essa noite, Senhor, elimina de dentro de nós os fermentos, passa o teu fogo de purificação. Nós aceitamos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas para que a morte passe por cima, passe longe, que os ataques do inimigo sobre as nossas vidas venham passar longe, porque estamos selados com o sangue do Cordeiro. Nós oramos por esses elementos, por essas ervas amargas, Senhor. Nós aceitamos as dificuldades que vêm e encararemos essas dificuldades com a alegria no nosso coração, a alegria que está proposta para nós na cruz de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado por esses elementos, em nome de Jesus. Amém.